Olá, pessoal. Está no ar mais um Backstage do Salas Brasil. Como você sabe, o Backstage, na sua segunda temporada, hoje, agora entrevista empresários, pessoas importantes do setor, do nosso setor, do Salas Brasil de eventos e de outros tantos. E tem passado por aqui, tem contando histórias interessantes para a gente, falando um pouco mais dos seus cases de sucesso, histórias bacanas de como trilharam o assunto da sua vida, trilharam a sua carreira. E qual é o nosso intuito? O intuito é que a gente consiga trazer insights para você que está criando um negócio novo ou que está fazendo um projeto novo, de repente até um evento novo e precisa uma orientação. E eu tenho buscado incessantemente assim alguns convidados que são pessoas que eu costumo dizer que são fora da caixa, né? E nessa segunda temporada estamos entrevistando essas pessoas nas plataformas do YouTube, do Spotify e também agora da Amazon. Você consegue assistir os nossos programas. Hoje estou aqui com uma lindíssima convidada, uma amiga minha de longas, que veio nos contar, falar um pouco sobre o mundo das energias, o que as energias têm feito em nós, principalmente nesse mundo novo, agitado, que a gente conversava aqui nos bastidores, e a gente vai falar um pouco sobre a energia do morar, que é a especialidade da Mônica Frossard. Mônica, primeiro quero te agradecer, eu sei que você pegou 2 horas de trânsito hoje, aqui em São Paulo é realmente sempre muito complicado, então quero te agradecer por você ter vindo, reclamar que foi difícil de trazer, você sempre com a agenda cheia, fugindo da gente aqui, mas eu sempre falei para você que desde o início, né, do Backstage, que eu queria ter trazido você para falar um pouco, contar um pouco da história das energias. Eu pensava ali falar um pouco das energias que a gente traz nos escritórios, que a gente traz nos eventos, e também, claro, da energia das nossas casas, de onde a gente fica, de onde a gente mora, né? Então, esse assunto que é tão fascinante, você que já fez um trabalho para mim, para o Salas Brasil, já fez coisas na minha casa, eu quero que você conta um pouco da sua história. Mas antes, eu queria que você respondesse uma pergunta filosófica, querido. Queria saber se você é realmente feliz fazendo o que você faz. Obrigado, querido. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Oswaldo, Backstage Salas Brasil, é um prazer estar aqui. E, na verdade, eu acho que isso é a palavra mágica, né? Felicidade, elas são estados de felicidade, né? Ninguém é feliz 24 horas, isso é utopia, porque é uma energia, então você tem estados de felicidade. E quando você escolhe fazer aquilo que, de fato, você ama fazer, você já está com 90% do caminho ganho em relação a fazer aquilo que você ama e criar estados de felicidade. Eu realmente amo o que eu faço, amo trabalhar nesse mundo das energias e cada vez mais eu acho que isso vai ser o grande chamado para nós humanos como estado de consciência. Maravilhoso. A gente está num mundo agitadinho, né? E falávamos ali, né? No momento que a gente grava aqui, ano começando, toda essa coisa do que passou, das festas, as pessoas terminando, e muita gente querendo sair de férias e depois trabalhar, e não sei o quê, loucura, loucura, loucura. E aí eu te perguntava, o que o teu trabalho influencia, o que o teu trabalho pode nos trazer de benefícios, né? Para que para tentar baixar um pouco essa bola e colocar as coisas no prumo, né? O que você tem feito? Primeiro, qual que é o teu olhar, se isso realmente é verdade, se você acha mesmo que o mundo está meio acelerado. Conta aí para mim. Sem sombra de dúvida, sim. Eu acho que a gente teve um marco de energia, de como nós nos colocávamos no mundo, que foi a pandemia. A pandemia trouxe um novo olhar de viver do ser humano e mais. Nunca o mercado de wellness se voltou tanto para esse indivíduo pós-pandêmico. Porque realmente as pessoas se desequilibraram muito e a gente percebe até hoje esse estado de recomposição energética que nós nos encontramos. Eu trabalho praticamente 100% com harmonizar campos energéticos de espaços e pessoas e vice-versa.
Então, o morar passou a ser, na verdade, o grande protagonista da história. Porque a gente percebeu que com energias diferentes, nós tivemos que conviver com isso como um grande Big Brother. E antes a gente entrava e saía dos espaços com muita facilidade, sem criar vínculos. Quando você começa a ter que criar vínculos com a diferença energética, a coisa começa a ficar mais difícil. Isso vai de A a Z. Vai do seu morar, vai no seu local de trabalho, vai para empresas. Então, eu costumo dizer que o meu trabalho hoje ele é muito abrangente, porque você se colocar energeticamente no seu espaço é você decidir como você deseja viver com o seu campo magnético. E isso é muito sério. As coisas mudaram, assim, porque a gente, você sabe, né? Meu setor é eventos, a gente recebe muita gente nos lugares, né? E as pessoas ficaram recolhidas, depois voltaram. Posso te dizer, esse ano foi um ano de explosão do setor de eventos, né? Mas eu estou falando de eventos, dos encontros de maneira geral. Não estou pensando só no corporativo, que é onde a gente trabalha, mas estou falando também no social. As pessoas querem se ver alucinadamente, né? Mas eu percebo nos eventos, mas eu quero ter o olhar, porque não sou eu aqui entrevistado, o que as pessoas, se as pessoas, o comportamento das pessoas deu uma mudada. Ó, vou te falar em off aqui. A carga dentro dos espaços de eventos das pessoas, quando elas estão todas juntas, tudo, ela tá meio sei lá, eu sinto um pouco a coisa mais over, assim, na hora de se reunir, na hora das pessoas estarem confraternizando, na hora do momento da pausa, dos coffees, que as pessoas vão se reunir, tá tudo muito intenso. Eu dizia até ali para Fernanda Araújo, que está conosco hoje aqui no backstage, obrigado, Fê, por você ter vindo. Eu dizia para a Fê o seguinte, que Fê, o ano 2023 foi um ano muito pesado, muito cansativo, né? A gente está precisando dar uma respirada, e nesse 2024 a gente tentar fazer as coisas acontecerem, mas ser um pouco mais leve. Aí eu falava para ela, você está sentindo também? Vamos perguntar isso para a Mônica, né? Já que ela está vindo aí, né? Então, qual que é o teu olhar? Sem sombra de dúvida, sim. Eu acho que esse confinamento trouxe um desequilíbrio. E quando a gente se viu de volta ao mundo, nós havíamos mudado, nossa energia mudou, mas a gente não percebeu. Ao mesmo tempo que a gente deseja estar com o outro, nós temos dentro de nós um sentimento de dificuldade de encaixe, que é esse over que você sente. Que, na verdade, a gente pôs tanta pressão nesses processos, porque a gente tinha que ser, esse boom da internet que veio também, todo mundo tinha que ser o the best em tudo. Isso colocou um peso na mochila muito grande. De cada um. De cada um nas suas questões, cada um no seu segmento. Então você teve que ser o cara em tudo que você fizesse. Ora, quando eu coloco isso na sua mochila, isso vai passar a ter um peso absurdo. Que dá esse over que você coloca. E aí, assim, vem as doenças mentais, não sei o quê, parará. Aí a gente estava conversando ali, dizendo assim, como fazer... cada um talvez tivesse que ter um processo em si para tentar fazer com que essas coisas dessem uma acalmada e que a gente pudesse reencontrar um equilíbrio. E é isso mesmo. Tem uma regrinha, você tem aí por acaso uma lição de casa para que a gente possa cumprir, fazer, para que a gente continue dando conta do que a gente... Porque assim, a gente quer continuar crescendo na empresa, a gente quer continuar prosperando, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer ser mais feliz, quer mais seguidores, quando você falou aí de rede social, mas a gente quer também viver e a gente não quer ficar sentindo aquela coisa, Sim. né? Qual é a... Você colocou algo brilhante. Aquela coisa porque eu sou foda. Aquela coisa, na verdade, hoje tem um peso absurdo. E aquela coisa chama-se ansiedade. As pessoas estão vivendo em estados de ansiedade. E isso traz todo esse desequilíbrio enlouquecido no seu campo energético, né? E a gente consegue adoecer espaços graças a essa loucura em que a gente se colocou. Então, quando você pergunta qual é a regra, não existe uma regra. Porque o meu caminho é diferente do seu.
A minha busca é diferente da sua. De repente eu encontro paz segurando uma pedrinha. Você encontra paz correndo na Avenida Paulista. Então você percebe? Só que existe uma busca comum a todos. Essa busca é o caminho do meio, que também chamamos do estado de presença. Na verdade, as pessoas estão aqui, mas não estão. Ou elas estão pensando no passado, puxa, o que eu deixei de fazer, ou estão de olho no futuro, o que eu vou fazer lá? E é no presente que você constrói, que você transforma e que você modifica. É no presente que você consegue a sua conexão de caminho do meio. E o caminho do meio, ele já coloca que ele é o oposto aos extremos. Então, ele é o quê? Ele é o equilíbrio. Então, quando você está hiper ansioso e plugadíssimo no 220, você tem que parar, pensar e falar, puxa, qual é o meu caminho do meio? E não é uma receita, porque o que dá certo para mim não dá certo para o outro. Então, esse achar o equilíbrio, ele é um processo individual, que é a lição de casa. E que acho que, com certeza, para a grande virada de ano, ela vai ser o mote da questão, achar o caminho do meio. Antes da gente falar da virada de ano e continuar nesse assunto maravilhoso, eu vou fazer uma pegadinha para você. Porque eu queria falar um pouquinho de você. Porque assim, eu estava pensando aqui, né? Você não é essa Mônica aí que eu estou vendo falar e etc. Então não foi sempre assim, né? Como você, Mônica, chegou... Como você se viu, em que momento que você se viu sendo uma profissional que fala de energia espiritual, ou de energia da casa, do curar? Porque eu lembro você como profissional de moda, de comunicação, né? E profissional de comunicação, né? Eu queria... Como foi esse momento? Onde é que deu esse start na tua carreira, na tua vida, né? Lá atrás já se vão quantos anos do start, estou dizendo, que você largou a moda e que você teve um momento de ruptura? Teve, tem 20 anos, 23 anos isso, 23 anos. Na verdade, a minha formação veio inicialmente como comunicação, trabalhei muitos anos na área de assessoria de imprensa, de comunicação, e depois fui para moda, tive confecção, loja, enfim, e depois, como não há acaso, um dia eu fui acompanhar uma amiga que pediu, solicitou, vamos comigo fazer esse curso, é um mestre oriental, ele veio e fui. E eu sempre gostei de aprender, eu sou CDF, né? Eu sento na primeira fileira sempre de qualquer curso. Verdade. E eu prestei atenção, achei aquilo muito interessante. No intervalo, ele passou por mim, ele tinha um assessor, ele falava muito mal o português até, e ele virou do nada, falou, estude que será sua profissão. Você estude que será sua profissão. E eu achei estranho, eu falei, imagina, eu estava no foco da moda, você lembra? Fazíamos até a revista juntos, né? Foi. Então, dificilmente eu iria ter aquilo, mas o universo foi indo, e é o que eu sempre digo, o universo sabe aonde ele precisa de você. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente tenta fazer alguma coisa e a vida está dizendo claramente que não. Você encontra todos os obstáculos para não realizar aquilo, mas a nossa teimosia energética finge não reparar e a gente insiste em fazer algo que o universo não está conspirando a favor. E aí a gente quebra a cara. Isso faz parte? Faz parte. Mas se a gente... Mas às vezes passa uma vida... Uma vida errando. Uma vida errando. Quando que se você estiver conectado às percepções e aos sinais que a vida dá, porque a vida fala conosco através de sinais. E ler os sinais é uma habilidade desse novo ser humano pautado em energias. Que eu insisto em dizer que teremos que fazer essa virada. E você leu? Eu fui percebendo isso, eu fui percebendo... Lá, o gringo falou... Ele estava absolutamente correto, mas era tão fora da minha realidade que eu não sabia como aquilo iria chegar. E aquilo chegou. Foi o que nós conversávamos a respeito da hipnose também. Então, tudo aquilo que de fato for seu, virá ao seu caminho. Você só precisa estar em estado de presença para conseguir perceber e ler o sinal da oportunidade.
E aí, assim, ó, e ao longo desses, há 23 anos você falou, né? Ao longo desses mais de 20 anos que você se achou, né, nesse mundo de falar de energias, etc. tal, você foi colocando pilares de serviços, vou dizer assim, tá? Pilares de serviços que você hoje atende os seus diversos tipos de clientes, né? Sim, Que são clientes pessoas físicas e talvez jurídicos também, de sim, repente, né? sim. E aí uma delas é falar um pouco do Feng Shui, que é a tua especialidade, que eu queria que você também falasse um pouco disso. Eu não sei nem o que é Feng Shui, mas brincando, mas depois você explica. E tem alguns outros pilares que você está enfiando Complementares, complementando dentro sim. da tua prestação para poder oferecer para esse cliente e ficar um serviço mais Sim, completo, é isso? sim. Quais são esses... Na verdade, foi assim. Inicialmente, a base do meu trabalho em energia veio dessa vertente do Feng Shui, que há muitos anos também eu achei que ficou muito marginalizado, colocado num patamar bobico, sendo que ele é algo extremamente sério. Vulgarizaram o Feng Shui. Vulgarizaram. Eu sempre tive esse olhar. E a pandemia trouxe isso à tona como um grande remédio. Eu diria que quem fez acupuntura, o Feng Shui é exatamente a mesma coisa, é uma acupuntura espacial. Ela vai devolver a energia faltante para aquela área. E é assim, o que estiver faltando na sua planta baixa, acredite você ou não, estará faltando na sua vida. Ah, Mônica, mas eu não acredito muito nisso. Não precisa, porque isso é há 3.000 anos, com você acreditando ou não. Eu sempre digo isso para os clientes, porque é tão real que mesmo que você de início desacredite, você vai perceber um incômodo no seu dia a dia. Porque a casa, ela é como um sinaleiro. Ela é o espelho do que está dentro. O que está dentro está refletido fora. E é tão forte, tão sério, que a casa, ela tem um link direto com a psique. Então, você manifesta na sua casa o que está aqui dentro. Eu costumo dizer que é a união da casa de fora, o ambiente, com a casa de dentro, você, indivíduo. Eu vou aproveitar e fazer uma consulta no ar. É verdade que as pessoas como a gente que tem uma certa confusãozinha mental, ou as pessoas que têm alguns problemas de distúrbio de atenção, etc. tal, tem que tentar manter na casa o seu ponto de equilíbrio no sentido de ser mais clean possível, porque as bagunças da casa podem afetar as bagunças mentais, ou Sim. isso é uma grande bobeira? Não. Isso tem total relação. Só que não é necessariamente mantê-la clean, porque toda casa, todo montar, toda decoração, ela não é apenas estética, ela fala sobre você. E fala muito sobre você. Quando eu entro numa casa, eu já sei dizer quem você é só pela sua decoração. Então, para a pessoa que tem esse problema de foco, provavelmente a casa vai ser um caos, porque a vida também está nesse patamar. A vida confusa, bagunçada, e isso é um chamado de socorro. Certa vez eu recebi um telefonema de uma cliente e ela usou a seguinte frase: eu preciso de você, porque a casa me engoliu. Quando eu ouvi isso, para alguns pode parecer uma piada, mas isso é tão sério, isso é um chamado de socorro. Porque atrás daquele caos daquela casa tem uma pessoa com necessidades profundas e sérias. Eu costumo dizer que a casa apresenta os abismos do seu morador. Então, isso tem total ligação. Com a Ela vinha de um processo de ruptura muito severo. separação. E onde ela teve que segurar uma onda pesadíssima e não deu conta. Então, ela não deu conta de uma situação real da vida, ou seja, a minha psique não segura essa onda, não consegue trabalhar, automaticamente vai refletir na minha casa. Então, é quase como os acumuladores. Né? Às vezes a gente percebe as pessoas guardando coisas e que para você é um absurdo, mas para ela tem um chamado seríssimo. Isso serve também para os ambientes de trabalho? Principalmente. Nos ambientes de trabalho, no workshop, a gente tem uma parte dele que é uma vivência. Workshop, você fala, é o seu. Sim, que é uma vivência onde as pessoas se colocam. E nesta vivência, você consegue captar a energia de cada um deles. E neste momento, eu não vou dar o spoiler
do como que é, para não perder o jogo do interesse, nem da surpresa, mas você percebe que você está modulando com uma energia errada para a posição errada. Exemplo, eu coloco uma pessoa com habilidades profundas, só que energeticamente ela não serve para ser um líder. E ela está numa posição de liderança. Aí você vai cobrar aquele papel dela e ela não consegue entregar isso. Mas não é por falta de habilidade, de skills técnicas, mas sim de uma habilidade energética que ela não possui. Então, nós adequamos equipes e lideranças de acordo com o seu perfil energético. Bom, mas aí vai ter um problema. Boa parte das pessoas que nos ouvem, então, tudo hoje estão em home office. E aí eu quero saber de você uma pergunta. Mônica, vamos montar aqui nós dois uma empresa, temos aqui 10 pessoas que vão ser os nossos colaboradores, e eu tenho interesse em fazer com que essas pessoas vão trabalhar em casa, que a gente vai produzir mais, melhor, vamos economizar, todas aquelas coisas do home office, né? E aí eu te pergunto, você aconselha, você indica, você quer que nossos funcionários trabalhem em home office? O que você tem a dizer disso? Porque, cara, eu vejo pessoas trabalhando em casa alucinadamente. Ao mesmo tempo que ela está dividindo as tarefas da casa ou está vendo as coisas acontecerem. Isso é uma ótima pauta. Isso foi um grande boom, bom e ruim da pandemia. Eu sou uma adepta da pandemia. Graças à pandemia, ao home office, eu trabalho o mundo inteiro hoje. Coisa que antes nós não fazíamos. Bom, parte bom. A parte ruim, nós levamos toda a neurose do nosso trabalho para dentro de casa. Neurose 2, agravante sério, muitas pessoas, porque as nossas casas nunca foram preparadas, nem todas, para serem escritórios. E então, levou-se para o quarto, porque as crianças trabalham na sala, fazem a lição. Se a sua esposa trabalha, ela está em outro lugar e às vezes você está no quarto. Então, toda aquela carga energética, porque eu atendi muito isso, principalmente juízes que trabalhavam pesadamente em cases severos e psicólogos. Então, você está trazendo uma carga energética, né? Eu não tô trabalhando com coisas sutis, eu estou trabalhando com coisas densas. E a partir do momento que a gente está aqui conversando, eu já estabeleço de imediato com você um campo energético. E a gente já está trocando energia. E muitas vezes você já deve ter encontrado pessoas no seu dia a dia, mesmo em reunião de trabalho, que quando você vai bater um papo, quando você termina, você está derretendo, mal consegue abrir o olho. Você fala, gente, essa pessoa sugou a minha energia. E isso existe sim. Nós chamamos no nosso campo de vampirismo energético. Vampirismo energético. E você vai sentir isso. Às vezes, quando você chega num ambiente de trabalho. Então, eu sou muito favorável e as pessoas, na maioria das vezes, gostam de trabalhar em home office. Porém, você tem que ter um dia de volta à empresa para que esse contato e essa troca de equipe se faça. Porque é o que eu sempre falo, eu vou falar tudo baseado naquilo que eu trabalho. Eu trabalho em energia. Eu não vou falar em competências técnicas, eu vou falar em energia. Então, é necessário. Então, mas agora, aí eu estraguei a energia da minha casa? Porque assim, você estava me dizendo aqui o seguinte, o juiz lá, o promotor, sei lá, ele tá dentro do quarto dele, puta, naquele assunto denso, etc e tal. À noite ele vai dormir com a esposa, né? Perfeito. Você criou um campo energético. Aí você vai falar, puxa, mas como eu crio esse campo energético? Simples. Você absorve do todo a energia e passa por um processo consciencial. Ou seja, passa pela sua consciência, seu pensamento, seu sentimento e a sua palavra. Isso forma o seu campo eletromagnético, ou seja, aquilo que você vibra, né? Você já ouviu falar, pô, essa pessoa é astral, é alto astral, essa é baixo astral? É exatamente isso que ela troca. Quando você chega perto, a energia dela chega na frente. Então, ela já impacta através desse campo. Por isso que a gente tem a capacidade
de criar esse nosso DNA energético. Você cria e manipula a sua energia. Se você for aquela pessoa que está trabalhando em casa, nossa, só reclama, só pega a bucha, evidentemente, o campo que você criou no lugar que você vai dormir e relaxar, evidentemente será pesado. Então, a gente trabalhou energeticamente muito esse home office, para que as pessoas pudessem se adequar e não permitir que essa neurose do seu trabalho contaminasse a sua casa. Porque eram vários profissionais, eram as crianças fazendo aula. Então, imagine a energia, você viveu isso, todos nós vivemos, desse confinamento. Ela é caótica. Então, mas ela, de alguma maneira, continua, né? As pessoas continuam... Por opção agora, que é diferente. Por opção. Naquele exemplo que eu dei da empresa que nós estamos abrindo aqui, e você sendo uma orientadora, então o que você orienta é que as pessoas até podem fazer algum trabalho. Porque assim, vamos conversar? Nós aqui estamos numa cidade, falando de São Paulo, né? Uma cidade caótica de trânsito, né? Uma cidade grande... as pessoas se demoram para deslocar duas horas de casa, 3 às vezes, tal, tudo. Então, há um ganho, né? Quando a pessoa fica em casa e ela pode começar a trabalhar em casa. Então, eu acho que isso é bom. Mas você indica, então, que as pessoas façam um trabalho híbrido e ela venha 2 vezes ou 3 vezes por semana? Esse ganho que você falou, eu acho que ele é fundamental. Dentro dessa sua colocação, esse ganho vem na produtividade e na sanidade. Há duas questões que o mundo empresarial tem olhado muito seriamente, e o mundo do wellness principalmente. Você tem que ter hoje uma pessoa produtiva e com a sanidade em dia. Veja a dificuldade disso, porque isso é sob pressão na maioria das vezes. Então, quando eu permito que você se encontre com mais leveza nos seus estados de trabalho, evidentemente, você vai me entregar muito mais. Você vai produzir melhor. Sim, sim. Com certeza. Então, mas, ao mesmo tempo, o convívio com as diferenças, né? Porque quando a gente está no... necessário. Quando você está no seu universo, é muito cômodo. Quando eu estou lá no meu mato, é muito cômodo. Quando eu tenho que me inserir na cidade, exige muito mais de mim. Então, você tem como criar espaços no wellness hoje, com que o funcionário, com a sua equipe de trabalho, com que o seu time esteja muito mais colocado a nível de bem-estar, de sanidade e de produtividade. Ô, Mônica, e você tem aí você lembra de algum case ou de alguma coisa que tenha acontecido? Pode ser no mundo, pode ser na casa das pessoas também, eu sei onde você tramita mais, mas eu pensei numa empresa ou em algum trabalho que você tenha feito e que tenha conseguido de alguma forma prosperar ou arrumar de repente alguma coisa que estava acontecendo, né? Eu estou te perguntando isso porque a gente aqui que vive o mercado de eventos e sempre lidar com muita gente circulando nos espaços, né? Essas limpezas energéticas, tudo são interessantes, né? Sim. Mas no mundo, em alguma empresa que você tramitou, você lembra de alguma coisa legal, de sucesso que pode... A gente teve 2 cases muito interessantes. Primeiro, em relação à produtividade. E veio do mundo que eu sempre gostei, que é do mundo da moda. Nós tínhamos um chamado porque a pessoa comprou um maquinário super high-top, potencializou essas costureiras e não conseguia ter produção. Essa pessoa me chamou. A pessoa, Mônica, chamando Mônica. A gente costuma até brincar, né? Quando me ligam do Ghostbuster. Exatamente, foi o que eu lembrei. Aí a Mônica entra no carrinho dela com os negócios. É bem isso, né? Porque primeiro você vai entender o universo daquele espaço. E você vai entender primeiro onde que está o problema. O problema está na energia da equipe, que depois eu vou explicar por quê, ou na energia do ambiente. Então, quando eu cheguei, as costureiras estavam super plugadas, com maquinário, estavam prontas para realmente dar o seu melhor. Mas o problema estava onde? Elas estavam trabalhando, primeiro, num lugar escuro. Isso já cai seu rendimento absoluto. E todas com a cara para parede.
Então, imagina, elas entravam num horário comercial e trabalhavam 24 horas olhando uma parede, numa sala, Tudo insalubre, um bagulho. E aí, eu tô lembrando aqui percebe? do Rogério Parra, que esteve aqui conosco falando sobre iluminação dos ambientes. Olha lá. Se ele tivesse sentado aqui do lado, eu ia falar, velho, puta que pariu. Total. Então, mas são detalhes que compõem a energia de um espaço e automaticamente resultam na produtividade e no bem-estar. E é uma leitura energética. Tem algo aqui errado. Então, nós mudamos a cor, mudamos a disposição, porque eles queriam que ganhasse um caminho com mais agilidade, mudamos a disposição e percebeu-se que esta mudança espacial teve de impacto direto na produção e no bem-estar desses funcionários A dele. reclamação do cliente, o que era? Produtividade? Produtividade, que elas ficavam muito cansadas e não produziam, e o maquinário era de ponta, então aonde que estava? E alguém sugeriu, por que vocês não fazem um feng shui do espaço? Porque eu insisto em dizer, esse olhar em relação ao feng shui, eu levanto essa bandeira, tem que ser revisto. Tem que ser revisto. As pessoas que acham, bobinho, isso é de revistinha, isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso é inserir o mercado de bem-estar no seu dia a dia. Onde que você achou que houve o estrago? Onde que teve essa... Infantilização, eu diria. Lá atrás, bem lá As atrás. pessoas falavam, põe um vasinho ali, Põe um duendinho, põe uma fadinha. Ok. E tá tudo bem. Pode pôr que tá tudo bem. Mas ele é muito mais que isso. É muito mais sério. É muito mais sério. Ele entra na espiritualidade. Mas e aqui eu não estou falando de religião e de fé. Não estou falando, não importa qual a sua religião, não importa qual a sua fé, porque o Feng Shui, antes de mais nada, ele é uma técnica, assim como a acupuntura, mas ele ancora em bases. E hoje, nesse mundo caótico que a gente está vivendo cada vez mais, quando eu falo de espiritualidade, eu falo sobre uma razão do viver, que ela tem que ser encontrada por esse ser humano para que ele, de fato, consiga se estabilizar no seu eixo. Aí você falava, perfeito isso aí. Aí você falava dessa empresa das costureiras, que aí depois prosperou. E você ia contar uma segunda situação de uma... A segunda situação é muito interessante e eu divido aqui os dois cases, porque um eu coloco no ambiente e o outro eu coloco na energia das pessoas. Essa pessoa potencializou um líder que, de fato, com todos os seus skills, estava afinadíssimo. Você pegava o currículo da pessoa e ele era fantástico, fantástico. Só que essa pessoa afundava a equipe e quando fui chamada para olhar esse olhar energético. O que está acontecendo por aqui? Na verdade, é assim, eu posso estudar uma série de matérias, né? Olha só que interessante isso. E posso ir de A a Z estudando. Agora eu vou fazer medicina, depois eu vou para psicologia. Agora eu vou fazer arquitetura. Agora eu quero fazer pintura em tecido. Tá percebendo? E assim essa pessoa se formou, mas se formou com muitas habilidades. Entretanto, nenhuma dessas habilidades diziam a ela de fato, como eu costumo dizer nos workshops, ao seu eu autêntico. Quem é você? Se você não sabe quem você é, como você escolhe o que você quer fazer nas suas habilidades? Porque elas não estão lá. Então o cara chegou com um baita currículo e ele não entregava, porque na verdade ele ficava patinando na equipe e ele tinha, por justamente não ter se encontrado nesse eu verdadeiro, ele tinha uma energia de ó vida, ó céus. Então quando ele recebia uma tarefa, de cara, ele olhava aquilo, mas isso não vai dar certo. Sei. Percebe? Mas isso não vai dar certo. Então, como... Aí nuvem negra, né? Exatamente. Exatamente. Como eu tenho uma liderança de equipe, se eu não prestar atenção nesse talento? Ok, eu tenho isso como formação. E o que eu tenho de habilidades energéticas? Confere. Você percebe? Senão eu ando na contramão. E isso, na verdade, o que é?
apenas uma falta do olhar e orientação para o autoconhecimento. Às vezes, você não está para ser um diretor líder que vai ter que cortar cabeças. Isso a gente vê muito nos workshops, muito. A pessoa tinha muitas habilidades e já havia sido mandado embora de várias empresas, porque na hora que ele recebia, você vai ter que cortar 10 cabeças, ele não conseguia, porque ele era extremamente humanizado, enquanto que os outros, imagina, corta 10 cabeças, esse. Então você percebe que você tem que adequar a energia para a função. Sem dúvida. Então, isso foi também um case. Então, nem sempre o problema vai estar no espaço, no ambiente. Às vezes, você vai encontrar o problema na energia das pessoas. E não é por maldade. Ah, essa pessoa fez isso de maldade. Não. Essa pessoa só fez isso porque, em algum momento, ela não sabia para onde ir. Perfeito. Mônica, eu quero um olhar seu. A gente falava, você até foi um pouco lá atrás buscar um pouco desse momento pandemia, falamos quais os caminhos que a gente está, que as pessoas estão percorrendo, né? De que forma que as pessoas estão agindo pós-pandemia e o comportamento das pessoas, né? E eu queria um olhar seu sobre esse ano que estamos iniciando, de 2024, né? O que você sente, que recado que você pode nos dar, olhando pelo esse lado mais energético, meio bruxinho aí, do que vamos ter nesse ano de 2024. A primeira eu queria um olhar seu um pouco de mercado, né? Porque você também é uma pessoa muito, apesar desse seu lado espiritual super aflorado, ser uma pessoa ultra sensível, você tem muito essa pegada do lado empresarial, do lado comercial, né? Então eu queria primeiro um olhar seu, o que você sente de 2024, né? E depois algumas diquinhas energéticas para nós. Eu acho que vai ser um ano desafiador, não que esses anteriores não tivessem sido, mas é só a gente olhar para onde o mundo caminha energeticamente, né? Sobre guerras, desencontros, essa polaridade de ódio que existe hoje por qualquer coisa. Se eu falar que gosto de rosa e você de branco, a gente já se mata aqui. Então, isso tomou um patamar quase que neurótico. Quase não. No meu olhar, doentio. Energeticamente doentio. Então, eu acho que isso vai ser a lição de casa de todo mundo. Nós vamos ter que achar o caminho do meio para tudo que formos fazer nas nossas vidas. Se você quiser ter um relacionamento, você vai ter que despolarizar e achar o caminho do meio. No seu negócio, você vai ter que ter um olhar agressivo na sua atuação, mas acolhedor no que você deseja ter de mercado. Eu acho que as empresas... Já pensando no profissional, na pessoa no que profissional, pessoa... no produto. O produto vai ter que respeitar esse consumidor. Eu acho que, de fato, a gente vai ter uma ruptura do qualquer coisa. Eu acho que vai... Lógico, vai existir sempre, mas este olhar afinado da qualidade. E quando eu digo qualidade, eu digo excelência. Buscar a excelência não é um pedantismo, é uma lição de casa, porque eu acho que isso faz parte do evoluir. Vou dar um exemplo aqui, vou te cortar. A Mônica vai fazer o workshop dela. Então, quando você faz o seu workshop, você recebe 20 pessoas no seu workshop, que eu sei que seus workshops são bem exclusivistas, 10 pessoas no workshop, você vai ter que pensar melhor nesse cliente, pensar melhor no que você vai entregar para ele. E é isso que você está dizendo? Então, todo um olhar construído, seja ele num serviço, como você presta, ou seja num produto que o cara vai entregar, por exemplo, numa câmera aqui. E você quer ver uma coisa muito interessante? É só você observar os serviços de telemarketing hoje. Eles são de quinto naipe, deploráveis. Como é que eu quero colocar minha empresa num grau de excelência se meu telemarketing é assombroso? Então, você percebe o que eu digo? Lapidar a excelência, ela vem em todos os sentidos da sua vida.
Você Será que primeiro. as pessoas de telefonia, né, as empresas de telefonia não sacaram isso que, meu, é horrível, né? Tô falando de telefonia A porque telefonia são é as piores, né? É assustador. assustador, né? Eu vou te dizer mais. Eu tô com um assédio de uma grande empresa procurando uma pessoa que fez uma compra. Deveria dizer até o nome, mas não vou, por ética, de ódio, eu deveria dizer. Não é a Silene, não, né? Porque eu, no meu celular, procuro a tal da Silene. Não, no Silene, meu é a se Bárbara. se você está devendo um dinheiro, não passe o celularzinho do Oswaldo. Silene, Percebe? por favor. O meu é a Bárbara, e 24 horas por dia. Então você percebe que nós vamos ter que afinar todas as nossas questões para o novo ano. Então eu digo que o morar vai ter que ser afinado por excelência energética. Mônica, mas o que é o morar? É o que você está fazendo no mundo. O que você veio fazer aqui? Você percebe? Eu acho que Isso é muito legal. É o morar no mundo, não mundo, é morar na nas minha 5 casa? Não, casas, morar em nas tudo. 5 casas, no planeta, no seu lar, Espera, 5 casas, vou anotar aqui. Planeta. no seu lar, no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Puta, O que você está fazendo? O que você está fazendo da sua vida como um todo? Você percebe? Eu acho que essa nova entrada, dessa nova era, que eu alimento com tanto carinho, ela vai exigir um ser humano melhor. E a gente tem que dar esse passo. Tem que dar esse passo. A gente está vendo que nós chegamos no limite do caos no planeta todo, inclusive na natureza. A mãe natureza está aí dando troco na nossa cara. Tá pedindo super real. Nós estamos vivendo, eu vivenciei um ciclone, nós nunca tivemos isso. Então, veja, vai exigir esse novo morador do mundo, que tem que ter um olhar de ética, tem que ter um olhar de excelência. Olha, eu vou daqui na padaria, mas eu tenho que ter um comprometimento com quem eu sou de fato. Mônica, as crianças estão vindo melhores? Então, eu espero que sim. Eu espero que sim. Você sente que o ser humano está melhorando de alguma forma? Os novos ser humaninhos que estão chegando por aí? Depende, eu acho que o ser humaninho, a gente tem as novas eras cristais, a gente tem um novo apelo, né, às crianças, mas não esqueça que eu posso chegar como uma pérola e ser contaminada pelo meio que estou. O meio que a gente vive, ele emplaca direto e interfere direto na sua energia. Você já viu que a gente costuma dizer a ovelha negra da família, né? Sim. Então existe isso. O meio, ele é um causador direto de como você se porta. Então, esse é o cuidado. Por isso que não adianta a criança ser maravilhosa se os pais não acompanharem isso. Por isso que eu falo, a lição de casa é para todo mundo de A a Z, dentro do morar. Porque quem vai formar essa criança? E que ela vem pura, a criança vem pura, ela vai ser lapidada por uma família que tem que ter esse olhar de melhorar esse ambiente. Eu acho que a gente avançou muito do que era, mas ainda tem muito chão. Porque então, assim, o recado que você está dando, que eu pedi para você dar um recado em 2024, mas você está tentando dar um recado, personalizar um pouco mais isso nas pessoas, porque são elas quem vão fazer um ano melhor, a diferença, mas aí eu já sinto que isso pode ser um pouco mais lento, sim, porque é um processo, sim, né? É um processo. É um processo. Você falou uma coisa que é muito interessante. Olha, eu vou dar uma receita de como você vai ser feliz para 2024. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Porque depende do estado energético que eu me encontro. Se eu me encontrar em uma energia de escassez, de depressão, se eu te falo isso, você me dá na cara. Essa mulher é louca. Olha o meu estado, ela vem falar isso. Olha, seja feliz para 2024. É um processo. Que feliz, rapaz, tô aqui fudido. Você percebe? É um processo de descobrir-se. E ele é individual, ele é no tempo de cada um. Eu adoro quando as pessoas falam, não, fica tranquila, eu vou mudar esse cara. Eu vou mudar esse funcionário, eu vou mudar esse marido, eu vou mudar essa namorada. Eu adoro quando as pessoas falam isso, né? Porque isso é uma tremenda falta de noção. Você não muda o outro. O outro só muda quando, de fato, ele decide fazer essa mudança.
Existe uma fábula que eu gosto muito de falar e coloco em todos os workshops. O discípulo passeava com seu mestre e aí ele olhou um cão ganindo sobre uma cama de pregos. E o discípulo, assustado, fala para o mestre: Mas, mestre, por que ele, ganindo, não se levanta? E o mestre, sabiamente e placidamente, responde: Porque os pregos não o feriram suficientemente. Então, estar em estado de dor, cristalizados em estado de dor, só nos faz mudar e aceitar a mudança quando, de fato, nós não suportamos mais aquele estado. E aí nós viramos a chave. E virar a chave é um processo individual. Eu não chego para você, te dou uma chave e falo, vira essa chave. Não. Você determina o seu tempo. E o seu tempo é entendimento, aceitação, percepção, compreensão do mundo. Percebe? Sim. Então, não tem uma receitinha do seja feliz. Não. Conheça quem você é. Perceba-se. Perceba os seus limites. Isso é muito severo. Ah, você quer que o outro faça o que você faz. Só que o outro não tem habilidade para aquilo. Então, ele vira uma pessoa frustrada porque ele não consegue fazer o que você faz. É a mesma coisa que você pedir para um pato escalar uma árvore. Certo? Agora peça para o macaco atravessar o rio. Querida, estamos chegando aqui nos nossos momentos finais, mas eu queria pedir para você, se você tem uma referência, uma pessoa que você sempre, quando vai criar um workshop, ou quando você vai dar uma palestra nova, etc, tal, ou quando você pensa na Mônica, né? Se você tem Uma referência. Adorei a pergunta, adorei. E talvez eu acho que a resposta vai te surpreender um pouco. E a todos. A minha referência do viver, e não é à toa que eu fui morar num sítio, no meio do mato, né, num condomínio, é a natureza. E eu acho que isso é tão sério, tanto é que eu coloco a biofilia seriamente em todo o meu trabalho. Bio é vida, filia é amor. Amor a tudo aquilo que é vivo. E acho que a natureza é uma grande mãe sábia e a mim ensinou muitas coisas. Exemplo, a gente quer controlar o mundo e quer controlar tudo, principalmente quem trabalha com eventos. Nada pode dar errado e você acha que está tudo sob controle. E não está, porque nada está sob controle. E quem me ensinou isso? Uma natureza. Porque eu fazia um evento, lá eu trabalho muito ao ar livre, né? As pessoas saem daqui e vão para o sítio. Então chovia, nossa, eu entrava numa neurose. E aí não entendia o significado, mas olha que incrível, a mãe natureza é sábia. Aquele grupo que se forma por uma egrégora energética precisava estar alinhado, precisava estar próximo, porque a chuva nos recolhia, nos aproximava e virava algo mais intimista. E eu comecei a perceber que não existe o controle. E isso é uma das primeiras coisas para você se manter em equilíbrio. É uma referência muito legal. E os animais, né? Também, né, Mônica? Você que é a mulher dos animais também, a natureza, os animais. Perceber, eles entendem o time da natureza, tanto é que no tsunami eles saíram do lugar baixo e eles entendem o time da natureza. Se nós entendêssemos que para tudo há o seu tempo de começar, de maturar e de morrer, sem sombra de dúvida, nós seríamos bem menos neuróticos. Teve nesse processo todo algum arrependimento? E arrependimento. Além de não ter vindo aqui mais cedo, não, olha, arrependimento é uma palavra que não tem no meu vocabulário. Eu imaginei. Porque mesmo aquilo que não deu certo fazia parte do processo. Eu tinha que vivenciar para achar o caminho certo. Então, eu não tenho disso, eu não me arrependo, porque, de fato, primeira coisa que eu percebi na vida, né, quando comecei a me dar por gente, que eu deveria entender quem era a Mônica.
né? E para muitos a Mônica é fora da caixa, né? Pelo meu way of life, né? Uhum. E percebi que isso, na verdade, era o meu diferencial de viver. Por isso que eu acho que observar as pessoas como essência do indivíduo é fundamental, porque senão você vai pôr um peso nas costas de quem não pode levar aquilo. E isso também tira a neurose das pessoas, nos dias de hoje, achar que todo mundo tem que ser um grande líder, né? Porque as mídias trouxeram isso. Você tem que falar, dançar, cantar. Não, você tem que ser o que você é. Isso te confere leveza e mais. Quando você está de fato no seu lugar do ser, isso vai conferir a você excelência. Querida, muito bom. E eu quero que você deixe uma mensagem aqui para os nossos ouvintes ou para quem nos assiste. Essa mensagem, se você puder, de repente até uma mensagem para quem está começando um empreendimento novo ou para quem está justamente nesse momento de buscar se compreender melhor, né? E tentar fazer um misto aí para que a pessoa possa engajar, de repente, até nesse ano que estamos começando. Sim. Né? A minha dica ou sugestão que eu coloco é um caminho que você, ao longo dos seus processos, vai se ferir muito menos. E acho que para o que a gente vai viver daqui para frente, e nós ao certo não sabemos qual vai ser esse desfecho de mundo, né? Mas a gente percebe isso e essas polaridades que se encontram. Eu acho que a dica para que você viva de uma maneira onde você consiga manter a sua integridade na sua psique e não se ferir totalmente, é você, de fato, ir pelo caminho do autoconhecimento. Eu acho que essa é a grande bússola que quebra todas as insatisfações que a gente encontra, principalmente eu que lido como uma terapeuta energética, nos desencontros, nas profissões, nos caminhos. O autoconhecimento é o teu airbag. Ele impede que na hora da freada você se arrebente. Porque, de fato, você vai saber quem você é, até onde você pode ir e o que você veio fazer nesse mundo. Maravilhoso. Mônica, meu airbagzinho, eu quero agradecer. Eu que agradeço, Oswaldo. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no backstage. Acho que foi um papo muito bom, deu para a gente dar um overview nesse mundo energético e foi muito gostoso, muito interessante. Eu espero que você que está conosco também tenha curtido esse papo aqui com a Mônica Frossard. E já quero deixar aqui um convite para você também que assista outros programas que a gente gravou na primeira e aí nessa segunda temporada. Desejar um ótimo 2024 a todos e que nos assista no Spotify, no YouTube e também no Amazon. E contamos com você, então, no nosso próximo programa aqui no Backstage do Salas Brasil. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.